Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje aqui no dia 16 de setembro de 2025, estamos aqui entrando no nosso 9º ano oficialmente, estudos aqui do Evangelho ininterruptos, nosso Evangelho de número 30, mas desde o dia 13 de setembro de 2016, Estela e eu iniciamos aqui esse estudo singelo, com o objetivo de levar o esclarecimento da doutrina espírita de uma forma simples de ser compreendida, uma linguagem popular, com exemplos do dia a dia. É uma satisfação, mais uma semana, termos recebido a permissão divina de estarmos juntos. Então, saúdo você aí que nos acompanha semanalmente. Teve a Márcia Bispo, né, que escreveu para a gente de Campinas. Desde o primeiro dia. Que está desde o primeiro dia, lá naquele dia 13 de setembro de 2016. E ela está conosco aí, então deixa um registro aí, um abraço a todos que estão conosco desde 2016, os que estão desde 18, desde o dia 21, desde o mês passado, tá ótimo, não tem problema. O que importa é que estejamos juntos, né? Então, meu bom dia para vocês, o nosso querido José Aparecido, que está vendo que ele está online aqui, está assistindo a gente. Deixa um abraço para o nosso querido José, que faz de tudo aí pela nossa Rede Amiga Espírita permanecer no ar, aí ativa, funcional, sem dúvida nenhuma. Trata-se de alguém enviado pela espiritualidade amiga para organizar algo tão tremendo, tão grandioso como é a Rede Amiga Espírita, tão complexo, tão difícil de administrar. Então, fica o nosso carinho, a nossa gratidão ao José Aparecido, que é o nosso idealizador, é o nosso gerente, né, Zé? Um abração, então, para os amigos que estão nos acompanhando. E hoje um especial, um salve aí para o nosso Zé Aparecido, que eu vi que ele está online aqui com a gente. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia a todos. Nós aqui de São José do Rio Preto já iniciando o calor. Isso que tá assim, é inverno, né? Não, acho que já passou o inverno, passou? Não, é inverno ainda. Tá no ainda. inverno ainda? Meu Deus. Mas faz 36 parte. graus de inverno. É, faz parte. Quem aí já veio para São José do Rio Preto sabe que a gente mora um pouquinho mais perto do sol, não é? É. Bom, gente, brincadeiras à parte, esse sol que nos ilumina, que ilumina todos vocês aí também. Às vezes tem um coração mais frágil aqui entre nós, às vezes tem alguém esperando um diagnóstico, às vezes tem alguém aflito por alguma circunstância da vida, que você possa ser abençoado por essa luz divina, não só do sol, que o sol ajuda muito, mas como a luz do Evangelho, a luz de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por quem nos acompanha faz tempo. Quantos anos foram? 9 anos. 9 anos, é a idade da Livinha. É muita coisa. É verdade, ela era bebezinha, né? Que legal, que bom a gente ter essa tecnologia que faz parte do nosso repertório de gratidão, de poder unir pessoas mesmo à distância. Eu lembro que quando eu fui para o Japão, morar lá era uma dor no coração muito grande de deixar meus pais aqui, né? E eles não eram tão idosos, mas a gente sempre com o coração apertado, né? Deixar pets para trás. E hoje, quem está morando longe tem a tecnologia de fazer videochamada. Já pensou? Hoje está mais próximo tudo, né? É, e as minhas filhas não conhecem essa realidade, né? Que foi, como que você falava com... Não, a gente não falava, a gente se encontrava no trabalho. O mundo analógico. É, não existia você comunicar com alguém até que eu acho que na minha adolescência chegou o celular, mas era assim, você tinha um pacote que você pagava de 5 mensagens, mais ou menos escritas, não é? Não tinha esse negócio de mandar foto para alguém. Torpedo SMS. E olha onde estamos hoje, estamos falando ao vivo do Evangelho. Muitas pessoas aqui já conosco, já 60, tem 60, já vai para 120. O pessoal começa a chegar depois dos bons dias, né? Pois é. E é isso aí, gente. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela companhia, viu? Aliás, eu queria ver se o Zé Aparecido tá aí. Ô, Zé, entra aí um pouquinho, Zé. Dá um alôzinho pra turma. Será que ele tá aqui mesmo? Que eu tô vendo que aparece aqui. Que ele tá, ele tá logado aqui, mas com a câmera desligada. Se o Zé Aparecido entrasse, desse um alôzinho aqui pra turma, ia ficar muito legal, hein? Ele é o nosso chefe. Ô, Zé, entra aí um pouquinho, Zé. Parece, Zé Aparecido? Vamos ver se ele vai dar um alôzinho pra nós aqui. Ia ser muito legal. Eu não sei quem faria esse trabalho do Zé, que a gente sabe que sempre tem um substituto, né? Como Kardec falou, se você não fizer, tem outro para fazer. Mas olha, eu vou falar, para encarar isso que o Zé Aparecido faz. Ele vive para isso, né? De ficar, né, monitorando e colocando ali
a pessoa certa para falar tal dia, outro e tema. Olha, gente, não é fácil, não. E isso antes de começar com essa, entre aspas, facilidade que tem hoje, era o Zé Aparecido segurando aquelas câmeras. Eu lembro quando eu conheci ele, aquelas câmeras pesadas, ainda atrás do Divaldo, do Haroldo, do Alberto Almeida, não era? Exatamente. O primeiro cara que filmou o Haroldo na vida foi o Zé Aparecido. O primeiro vídeo do Haroldo na internet é do Zé Aparecido que filmou. Eu lembro que eu tinha um CD, que era DVD na época, né? De uma palestra do Alberto Almeida, que eu emprestava, que minha mãe assistia várias vezes, que eu assistia, e com certeza foi o Zé Aparecido que filmou. Ô Zé, será que ele tá aí ou não? Não sei. Tá, eu vou mostrar pra vocês aqui que aparece, ó. Tá vendo? Tá como rede Amigo Espírito, mas tá offline, né? A câmera tá desligada aí. Ô Zé, aparece aí, Zé. Quero ver você dar um alô pra nós aqui, Zé. Dá um alô pra turma aqui, nossa. Vamos ver se ele vai aparecer. Depois ele entra aqui. Não pode entrar na hora que você quiser, viu, Zé? Vamos então, nesse momento, para o nosso instante, onde nós oramos um pouquinho. Nosso momento da oração. Vamos lá? Deixa eu conectar aqui no YouTube. Vou ficar ligado aqui. Vamos lá, então. Senhor Jesus, Divino Mestre, irmão, gratidão, Senhor, por essa união de tantos irmãos, corações aqui bondosos, que estão buscando a sua melhoria íntima, encarnados e desencarnados com o mesmo propósito de adentrar e conhecer cada vez mais o vosso Evangelho. Obrigado, Senhor, é o nosso Pai, é o nosso Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra nesse momento tão rico, em que nos conectamos com pessoas à distância e podemos assim propagar cada vez mais a mensagem que salva, a única mensagem, Senhor, do bem, do amor, da paz. Que cada coração aqui possa ser iluminado, mantendo esse propósito de continuar no caminho certo, o caminho reto. Cada coração, Senhor, possa receber o auxílio necessário para continuar essa jornada, essa caminhada mais leve e assim mais feliz. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte desse movimento tão intenso de paz no mundo. Abençoado seja, Senhor, os corações que ainda não buscam essa paz, que possam recuar diante do mal. E abençoados nossos irmãos desencarnados, que seguem, perseguem, que eles possam enxergar, Senhor, com essa bênção, um caminho melhor. E a nós, que temos os corações saudosos de pessoas que desencarnaram, que todos possam ser aliviados com o nosso desejo de que essa luz hoje possa alcançar nosso ente querido lá em cima. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje eu vi que o trecho do Evangelho, gente, é um pouquinho... É curtinho hoje. Curtinho. Então, eu me dei a oportunidade de separar um trecho maior desse livro aqui, ó. Brilhantes do Caminho, de Chico Xavier por espíritos diversos. E aí, são 4 trovinhas falando da bênção do lar. Olha que bonitinho. Primeiro a gente vai começar pelo espírito de Meimei. Todo lar é primavera, quando enfeitada de flor. O chão é senda de paz, e as paredes são de amor. Bonito, né? E agora de Cornélio Pires. Cornélio é contador de histórias, né? Eu adoro ele. Sonhei um lar que não tive, um cachorro, um violão, e a cozinheira velhinha, com café quente na mão. Bonito. Não sei se vocês seguem o Sander no Instagram, ele colocou esses dias. Se você tivesse uma oportunidade de pegar um elevador, você poderia pegar um andar só. E eram 8 andares, se eu não me engano. Aí um era gastar à vontade no shopping, outro era voltar a brincar com os amigos de infância. Só que foi disparado o comentário do pessoal que escolheu abrir a porta do elevador e ter a avó esperando, chamando para o almoço. Bonito, nossa, né? Eu ia escolher esse na hora. É bem essa trova aqui, ó. Sonhei um lar que não tive, um cachorro e um violão, e a cozinheira velhinha com um café quente na mão. Nossa. Bonito, né? Minhas 2 avós, se eu pudesse estar com elas agora,
Deus Trocaria abençoe por qualquer coisa nessa onde vida. elas estiverem, ela vai sentir esse amor, né? E aí de Maria Dolores, olha só, essa aqui já é uma chamada de atenção aí pro seu lar, pro meu lar, olha. Não fosse o fel do ciúme, o lar na terra seria o abrigo do entendimento e a presença da alegria. Tira, vai o ciúme dessa vida aí. Maria Dolores. E agora o último de Alta de Souza. Lar e mãe, 2 estrelas, na luz da lei dos destinos. Quem os tiver nesse mundo, conserve esses dons divinos. Lar e mãe, bonito, né? Pois é, 2 coisas que vão fazer muita falta um dia que a gente não tiver mais, né? Espero que ninguém perca o seu lar, viu? Às vezes a mãe já foi embora de algumas pessoas, né? Mas mãe só tem uma, e pai também só tem um, né? Não tem 2 pais, 2 mães. Então aproveitemos enquanto os temos conosco, né? Meus amigos, hoje então o nosso convite é para que você pegue aí o seu evangelho e acompanhe nós aqui na leitura, porque você vai visualmente lendo cada palavra. Nós vamos tratar hoje, olha aqui embaixo aqui de mim, vai entrar aqui, ó. Limites da encarnação, tá vendo? Para fazer esses recursos tem que ter um programa certo. Isso aqui não surge do nada, tem que ter um programa certo. Por isso que semana passada deu um tiltzinho, mas já foi regularizado já. Aliás, no mesmo dia, o Zé Aparecido regularizou e ficou tudo ok. Vamos lá para nossa leitura, então? Viu que o Luciano Praciano chegou também aqui agora. Um abração para ele. Chegou aí, ele chega mais ou menos nesse horário. Também a Rita Brucani. Um abraço para todos que chegaram aqui. Se eu não falei o nome de alguém, vocês me perdoem, viu, gente? A Eliana Maria Junqueira, a Genira, nossa amiga aqui de Ibirá. Ela e o Paulo da Óleo. Um abração para a família da Óleo aqui de Ibirá. E eu acho que foi isso. O restante do pessoal já falei alô para todo mundo aqui. Vamos lá, então. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso manual de vida, hein? Já pensou, gente, se tivesse alguns trechos desse ensino aqui dados em escola, quando a gente tivesse ali por volta dos 12, 13 anos de idade, se pudesse falar disso sem dizer que, tá falando de religião, escola tem que ser, né? Não pode ter religião na escola, as instituições, mas, gente, não é questão de religião, não. É questão de conduta moral. Se tivéssemos aula de conduta moral com 12, 13 anos de idade, a gente ia evitar muitos suicídios, muitas pessoas depressivas, iríamos evitar relacionamentos que são terminados de forma contundente. Aliás, iríamos evitar muitos relacionamentos de acabarem. Olha, mas eu vou te falar, justamente por isso que o lar é a coisa mais importante. Ninguém cita nem escola. Porque é no lar, é lá que você manda, é lá que você evangeliza, é lá que você decide levar a criança na evangelização. Pois é. Mas se um dia, que eu acredito vai chegar esse dia, deixarmos as questões laicas de lado e colocarmos as questões morais em evidência, como eu tive aula de educação moral e cívica e tal, não se trata necessariamente de religião, mas sim de conduta moral. Eu tenho esperança que um dia a nossa escola vai ensinar para as crianças não somente matemática, história, física, química. Não, tem o ensino religioso, mas vai ensinar essa parte moral. Não estou falando de parte religiosa, eu falo da parte moral, que é sensacional. Vamos lá então na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos no item 24, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação, ditado pelo Espírito São Luís, em Paris, no ano de 1859. Questão 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver,
ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados, pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Vamos aos comentários da Estela. É isso aí, ou seja, se você está no mundo espiritual, você está querendo ser meio invisível. Como dizia no meu sobrinho Pedro, ifissífil, né? Ifissífil. Porque quanto mais matéria, então mais grosseiros somos. E aí a gente vai percebendo até na caminhada terrena, a compreensão física que era dos nossos irmãos, né, da era paleolítica, os Neandertais, né? Eles eram assim, não era mais grosseira a coisa. E hoje, você não percebe que a humanidade está mais leve? É claro que se você olha fotografias antigas, você vai ver que mudou a moda, os cabelos, mas eu estou falando de compreensão física naquele sentido grosseiro, que a gente às vezes até parece um animal. Um animal que eu falo assim, sabe, cara de cavalo. Todos nós éramos assim, né? A gente tinha aqueles mãozão. Como é que é mesmo aquela história que cada um tem um rosto parecido ou com um cavalo ou com um rato? Como é que Não, é mesmo? é um sapo ou um rato. Sapo ou rato? Se você olhar a cara das pessoas, é uma brincadeira, né? Que surgiu, que eu não sei nem da onde. É. Mas os adolescentes fazem muito, que a pessoa é sapo ou ela é rato. Ela parece que um dos dois. Eu acho que eu sou sapo, hein? Somos. Sou. Eu tenho mais cara de sapo que de rato. Tá triste por isso? Não. Você é com um girino. Girino é mais bonitinho. É. Tá tudo certo, não tem problema não. Ah, gente, brincadeiras à parte, é interessante você pensar, poxa, você tá lá no mundo espiritual, será mesmo que eu vou ficar querendo reencarnar? O negócio lá é bom demais. E aí eu vou ficar com preguiça, cara, ficar tendo que evoluir. Se você aí já fez... Bom, todo mundo aqui já estudou. Toda vez que a criança tá na escola, ela não vê a hora de passar de ano e acabar logo. Aí depois, às vezes ela começa um curso, uma faculdade, também não vê a hora de acabar. E não vê a hora de acabar. Ela quer o título, né, nas mãos. Assim é o ser humano. Só que, na verdade, do espírito, nós não queremos esse tipo de título. Nós queremos iluminação, nós queremos começar a ficar transparente, desmaterializar. Então não gera preguiça. Sabe por quê? Quanto mais aquisição moral você tem, menos sofrimento você tem. A gente viu aqui a citação da Maria Dolores falando sobre o lar, por exemplo. O lar seria de alegria, contentamento e paz se não tivesse ciúmes. O que é o ciúmes? É um defeito moral que parte da posse, que parte do egoísmo. Então, nosso desejo vai querer, por mais que aqui na Terra você pense assim, ah, tá bom, que eu vou estar no mundo espiritual, em um lugar evoluído, um lugar, de vez em quando, eu e você, a gente brinca que tá uma temperatura tão agradável na Terra, que a gente fala assim, ah, nosso lar uma hora dessa deve ser com essa temperatura, não é possível. Sabe aquela temperatura que você não usa nenhum casaco de frio? Você não precisa estar no ar-condicionado, porque ela é perfeita, naturalmente perfeita. É o que a gente descobre quando André Luiz cita, né, na obra dele, a temperatura, o vento soprando aquela leve sintonia das músicas, aqueles instrumentos.
E de onde está vindo? Não, vem aí do céu, da natureza. Ah, tá bom que eu vou querer reencarnar, Estela. Vai, gente, vai. Porque a moeda espiritual vai fazer parte das suas negociações de espírito. Nessa moeda espiritual, você vai querer assistir pessoas que você ama, mas às vezes você não vai poder, porque você não tem grau elevado para isso. O que mais a gente vai querer? Você vai querer estar em lugares melhores para fazer cada vez mais bondade. Ai, será? Meu Deus, eu acho que eu vou estacionar ali. Se eu chegar no nosso lar, eu estaciono. A mãe de André Luiz já estava andar acima. Nesse andar acima, ela podia ir visitar o filho dela. Será que às vezes você vai estar no mundo espiritual e você vai querer visitar alguém que está no andar de cima, só que você não consegue? Porque você é muito pesado. Tem muita matéria, no andar de cima você tem que ter menos matéria. Vocês conseguem imaginar que andar será que está Chico Xavier, por exemplo? Que às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou morrer, cara, eu vou ver palestra do Chico. Agora tem o Divaldo lá também. Que legal, vou ver. Então, se ele vier das esferas superiores, desmaterializar e vier dar uma palestra ali, para começar que Chico nem palestra dava, ele foi por exemplo, né? A gente é que dá palestra falando dos exemplos dele, porque o Chico não parava e ficava falando nada para ninguém, ele só fazia. Mas se tiver Chico Xavier que dá 10 minutos de prosa com alguém, vai ser ele escolher lá de cima, pegar o elevador e vir para baixo, porque para nós é barrado ir lá para cima. Então você vai querer. Você vai ter o sonho como veneranda e o governador de nosso lar que viu Jesus. Já pensou ver Jesus, hein? Nossa! Vai ser um momento muito único, né? Muito Já pensou? emocionante vai ser, né? Então nós vamos querer sim. Porque é da mesma maneira que uma criança, a Lívia estava perguntando para mim, ô mãe, ela estava perguntando porque nós fomos no mercado ontem e tinha uma sala exposta quase na rua assim, onde estavam os funcionários na hora do almoço deitados. E ela falou assim: mãe, o que é aquele monte de gente deitado ali no mercado? Eu falei: ah, filha, são os trabalhadores ali, né? Então eles estão no horário de almoço, porque a gente foi bem no horário do almoço no mercado. Mas onde eles comem? Eu falei: eles levam marmita, Lívia, porque eu também já fiz marmitinha para ela para alguma coisa, ela sabe que é marmita, né? Mas onde que eles esquentam? Eles vão lá, deve ter micro-ondas, eles esquentam, então fica um dia inteiro. E que hora que eles chegam, será, mãe? De manhã, vai até a tarde, a vida normal nossa, de todos nós. Aí ela falou assim, nossa, eles ficam o dia inteiro e eles almoçam, eles não podem voltar para casa para almoçar, mãe? Eu falei, não. Pra criança, vai, cara, eu não vou trabalhar na vida, não. Tá louco? Negócio chato é esse? Você vai de manhã. Ela viu eles Volta tudo. só tarde, né? Eles Pra pegaram casa. as caixas, abriram as caixas, deitaram no papelão ali. Então ela achou que tinha assim morador de rua. Eu falei, não, filha, são os funcionários do mercado. Por isso que ela assustou na hora que viu todo mundo deitado ali, né? Eles pegaram a caixa de papelão, então na visão dela, falou, nossa, mas aquilo ali é um negócio, trabalhar é um negócio estranho, né? Aí eu falei, filha, você não tem noção, tanto trabalhar é gostoso. E aí é para criança, e nós somos espiritualmente falando crianças. Você falar, ah, vou nada. Eu vou estar no bem bom do nosso lar, vou querer ir para. Não, nosso lar já é um condomínio bom. Olha, eu dei choque em você. O nosso lar é um condomínio bom, já estou ali, mas Stella, tem algo melhor. E você vai ter o poder, isso é literalmente poder, porque a gente vê o Alexandre, do livro Missionários da Luz, que ele lê pensamento, ele fica invisível, ele interage no momento que o rapaz ia ter um problema na coronária. Então, isso não é poder? Nossa, se é poder. Ele interfere na vida até da matéria. Por que isso? Porque ele é evoluído. E aí você não vai querer fazer isso, ó, Estela, tem um filho teu ali, ó, você desencarnou, mas está com problema, só que você não tem esses poderes. E esses poderes são adquiridos onde? Aqui, ó, onde teu pé está pisando agora, nesse chão divino e abençoado, nessa oportunidade da reencarnação. Aí você vai querer reencarnar. Igual a minha filha, que não entende hoje, que ela vai querer um carro. Ela vai querer uma casa, ela vai querer uma televisão, não vai? Viajar, Vai né? ter que trabalhar, vai querer viajar. E aí ela vai descobrir que levar a marmita é muito bom, porque para a cabecinha dela agora, que ela volta da escola, almoça em casa, tira a roupa, fala, o quê? Eu vou ter que dormir lá na empresa? Ah, não, é muito estranho.
Nós todos não gostamos de trabalhar? A criança não entende isso, não. A criancinha, ela quer ficar na televisão o dia inteiro, isso que é o bom da vida, não é? Quer ir pra piscina. Então, aí quando ela crescer, ela vai entender. E nós também, espiritualmente falando, quando nós crescermos, a nossa consciência, que já é assim, a gente chegou no mundo espiritual, não adianta pegar a harpa, você vai pegar a pá, a enxada. Você vai querer trabalhar, porque nós já somos um pouco despertos só de estar aqui estudando o evangelho. Então não tem como a gente pensar que lá no mundo espiritual você vai ter uma folguinha, vai esperar um ou outro que vai desencarnar depois de você. Fala, não, cara, vou esperar o Oceander, né? Vamos ver se ele quer voltar comigo, vamos ver como que é. Porque imagina, eu chego lá, eu desencarno, aí vem os benfeitores. Ei, Estela, quer reencarnar? E para você reencarnar, você quer escolher, você tá achando que você escolhe uma profissão aqui na Terra? Também, né? Mas lá no mundo espiritual, você já escolhe o que você vai fazer. A gente vê isso na família do Lísias, que estava todo mundo estudando música. É uma família de musicista. A gente vê igual o que foi casado com a Sandy, o Lima lá. Família Lima, Família né? Lima, é. Família Lima. Meu Deus, o pessoal, todo mundo lá toca alguma coisa. Isso eles estudaram no mundo espiritual. E aí a gente vê assim, no livro Ação e Reação, quando Silas e o filho vão estudar medicina para poder reencarnar médico. Aí eu chego lá, eu desencarno, gente, eles falam, Estela, e aí, o que você quer ser lá na próxima encarnação? Aí eu falo, gente, eu quero estudar, mas eu queria esperar o Oceaner para ver se ele não quer, às vezes, meu amigo, meu irmão, meu pai, então posso esperar? Aí eles falam assim, eles olham o relógio do tempo, o Oceaner tem mais uns 4 anos, Estela. Falo, então eu fico curtindo lá 4 anos esperando ele, se eu for antes, né, amor? Pois é, Eu vou te vamos ver. esperar. Vamos ver quem vai primeiro, Eu né? vou Não te sei. esperar, hein? E aí a gente acaba esperando, né? O irmão, o filho. Porque imagina, o seu filho desencarna, ele chega lá e fala, nossa, vou ver a minha mãe. Ele fala, não, tua mãe já foi. E nós temos essa oportunidade de chegar lá e falar, não, eu quero esperar. E quando às vezes desencarna a criança, às vezes volta logo, às vezes não volta, não sei, depende do quanto o espírito é desperto. Pode ser que está esperando também. Então tem muita alegria no desencarne, tem muita alegria nas escolhas da gente reencarnar novamente e não caia nessa falácia de que as pessoas vão se acomodar dentro da sua realidade de evolução. Não se acomodam, gente. Até aquela pessoa que está longe de querer evoluir, saiba que o espírito dela é sim sedento por iluminação. Da mesma maneira que você vê um jovem hoje que aí ele diz assim, não, Stella, não quero um carro, não quero faculdade, roupa nova, iPhone, não quero nada disso. Todos são sedentos por comprar e ter, não é? E aí começam a trabalhar e começa a despertar esse desejo de sair cedo de casa e voltar de noite, porque pega gosto em aquisições. E no mundo espiritual, a aquisição pura de todas as vezes que nós estávamos lá é a iluminação, porque a gente vai conseguir fazer muita coisa iluminada. Então, daqui a gente já pode começar a pensar, poxa, quando eu for para lá, eu vou querer voltar para adquirir valor? Pega um atalho, começa agora. Porque muitas vezes a gente vê no livro Missionários, no Mensageiros, que é tudo de André Luiz e Chico, que nós estamos lendo o livro que está acontecendo uma palestra para 30 desencarnados e 150 encarnados que estão no momento do sono. Esses 30 desencarnados parece levar vantagem porque eles estão escutando, estão pegando a mensagem inteira e não vão esquecer. E os 150 que participaram da palestra, eles chegam, eles acordam, eles dormem. E muitas vezes tem gente que fala para mim que nunca nem sonhou na vida. Como é que é? Tá embutido dentro do espírito dele. Sabe quem tá com a vantagem? Quem tá com o pé aqui na terra. Porque ele tá com a vantagem, assim como você, como eu, como o Oceano, e muitos espíritos amigos que estão escutando isso, que eles estão ouvindo e sabem disso. Nós que estamos escutando essa mensagem encarnados, a gente já está com a oportunidade hoje. Tem espíritos desencarnados escutando essa mensagem para quando eles for nascer, para vai que eu esteja numa família que me conduza ao bem, vai que surge uma oportunidade de fazer o bem e trabalho, etc. Aí vai dar certo. Tudo isso que eu estou ouvindo hoje, eu vou aplicar aí daqui 30 anos, 20 anos, que seja.
Ah, então é assim? Eu estou na vantagem? Estamos na vantagem desde que desperte em você o desejo de adquirir valor. E esse adquirir valor não é sair só entregando, também faz parte, né, do seu trabalho voluntário. Sair entregando cesta básica, e sopa e pães. Eu estou falando de aquisição moral, de perdoa essa pessoa que está aí dentro do teu coração. Para de falar mal do outro. Para de reclamar. Quando você para de falar mal do outro, você entra na indulgência. Quando você para de reclamar, você entra na gratidão. Quando você tira essa pessoa que está dentro do teu peito, que se chama mágoa, ressentimento, você entra no perdão. Quando você começa a orar mais, você entra na fé. Aquisição de valores. Ou você é aquela pessoa assim, Sandra, eu tô bem, viu? Ó, eu nem vou na missa, mas tudo que o padre fala eu sei. Eu não vou numa palestra de espírita, sabe por quê? Falar, o pessoal lá fala a mesma coisa. Lembra que abordaram o Chico Xavier e disseram, ei, Chico, quais novas aí? Ele falou, Evangelho. Pelo amor de Deus, gente, não traz o capítulo 2 do Evangelho, porque o 1 a gente não concluiu ainda. Quando a gente vai concluir o Evangelho? Bota uns milênios aí pela frente. Então não adianta trazer o 2. Conclua o Evangelho. Para com essa amargura. Não, Estela. Eu contei pro senhor outro dia, Estela. Eu tenho que sentar com você e contar a minha história. Você vai ter dó de mim. Sai da capa de vítima. Eu vou ter dó de você. E você, isso significa o que na sua evolução? Nada. Quando você for abrir a boca para falar, ai, porque olha o meu genro, olha a minha nora, olha o meu vizinho, olha, você não sabe por quê? Porque meu pai, e teu pai? Ah, já desencornou mais o meu pai. Já tem 60 anos que você tá culpando o teu pai de ser amargo. O teu pai tá olhando lá de cima, misericórdia, não foi culpa minha, não. Então, eu não sei qual o tipo de evolução que você tem que ter, mas a oportunidade de mudar de mundo é agora. E não é mudar de mundo assim, meu Deus, se eu evoluir muito, se eu vou desencarnar, é difícil evoluir muito, gente. A gente evolui em degraus. Degraus. É um degrauzinho da compreensão. Você está reclamando de alguém? Você não está no degrau da compreensão. Ou vamos dizer que você nunca reclamou de alguém? Hoje, que horas são? 9 horas da manhã. A gente já reclamou de uns 10, no mínimo. Ah, nada, reclamou sim. Sabe por quê? Você pode não ter falado, mas você pensou. Se você pegou um trânsito, igual eu fui levar as meninas na escola, e tem isso, tem aquilo, no mínimo umas 10 pessoas você já reclamou dentro da tua cabeça. Ai, mas por que aquilo ali? Mas por que aquele outro? Então, nós temos muito poucas virtudes. Vamos trabalhar melhor, que aí a gente vai crescendo e evoluindo e ficando transparente, invisível. E não tenha medo que você não vai desencarnar, não. Ninguém dá um salto tão grande assim que vai desencarnar. Meus amigos, hoje nós estamos diante de uma informação que eu faço um comparativo com o café. O que tem a ver o café com encarnação, hein? Tomar café, pro seu Matsui aí pegar café. Pega o cafezinho, mostra pro pessoal que você tá tomando. Aliás, eu filmei agora nós aqui, coloquei no nosso grupo de lives a filmagem, como é que é os nossos... O bastidor? Como é que são os bastidores aqui do nosso improviso aqui. Quando a gente mudar de casa, essas paredes aqui vai estar tudo abençoado, então, quem quiser tomar um cafezinho aí agora com a Estela, sintam-se... Tá saindo fumaça, ó. Pois é. Olha. Por que eu falei do café? Vocês já compraram um café que é aquele mais baratinho, que você tem, fica aquele gosto de palha na boca quando a gente toma um café? Ou aquele gosto de milho, tem aquela boca meio estranha, aquele hálito estranho, não é um café bom? Por que ele não é um café bom? Porque ele não é purificado, ele não é selecionado. Você já tomou café bom mesmo, aquele café? Bom, esse é bom. Mas bom com B-A-O, né? Tio, B-A-T-O. Bom. Como é que é o café bom? O café bom é aquele café selecionado, onde os grãos são separados, todo tipo de sujeira, de detrito é colocado de lado, palha não entra, depois ele é devidamente torradinho e moído com o maior capricho. Então você toma um café ótimo, um café saboroso, um café que você tem satisfação. Nós somos iguais, nós somos cafés. E o nosso grau de pureza vai depender dos detritos que nós vamos retirando ao longo da nossa jornada, das nossas jornadas. Então, falar de limites de encarnação é falar dos limites que nós mesmos colocamos em nossas vidas. Porque, vamos falar a verdade, não depende de nenhum fator externo no nosso processo evolutivo. Obviamente que os fatores externos nos influenciam.
Um pai austero pode ensinar o filho a também desenvolver esse tipo de traço. Um pai generoso, um pai gentil, um pai caridoso estimula o filho a fazer o mesmo. Mas a escolha final, a decisão final está nas nossas mãos. Como a Estela bem lembrou aqui. Ah, meu pai era bravo, então eu vou ser bravo também. Faz 60 anos que meu pai já não está mais aqui, mas eu aprendi com ele a ser bravo, então eu sou bravo também. Não. Coitado, Você aceitou essa incumbência aí. Você não é obrigado a ser bravo porque seu pai era bravo. Você não é obrigado a ser indiferente porque algum parente teu ensinou que assim tem que ser. Nós temos que desenvolver aí um tratamento nas pessoas de acordo com o grau de reciprocidade. Ou seja, quem for legal com você, você se torna legal também, e assim vice-versa, né? Se alguém for estúpido com você, você se torna estúpido também. É olho por olho, dente por dente ainda. Então, meus amigos, nós somos cafés. Nós que escolhemos o grau de pureza que nós vamos alcançar. Diante das provocações da vida, nós nos purificamos mais. Diante das dificuldades, nós temos acesso a mostrar para nós mesmos, que não é uma luta entre um e outro, é uma luta íntima. Nós estamos aqui encarnados numa busca frenética, vamos dizer assim, uma busca pela autopurificação, pelo autoengrandecimento. Nós estamos em busca de trazer para a nossa jornada ali uma limpeza, e isso vai nos tornando indivíduos mais desmaterializados. Como bem a Estela fez um comparativo no início, aquele homem de Neandertal, aquele Homo sapiens, né, que precedeu a nossa fase atual, de hoje nós somos então Homo sapiens sapiens, né? Aquela forma mais grotesca de um crânio, ou seja, uma caixa craniana um pouco menor do que a nossa é hoje, uma mandíbula mais larga, ou seja, você tinha uma necessidade de mastigação de alimentos mais duros, mais rústicos. Tínhamos necessidade de mais pelagem corporal, ou seja, nós éramos muito mais peludos para suportar as intempéries da natureza. Éramos mais rústicos na nossa dentição. Tínhamos menos capacidades intelectuais, intuitivas e racionais. Tudo isso mostrava que ainda estávamos mais próximos do reino animal do que no reino aqui mais santificado, mais purificado, vamos dizer assim, num reino mais adiantado do que é o reino animal. Ainda somos animais, né? Animais racionais, né? A classificação nossa é como de animais racionais. O próximo passo vai ser de seres mais angelicais, ou mais desmaterializados. Conforme a gente vai melhorando a nossa conduta, nós vamos adquirindo um ar mais sutil, um semblante mais sereno, uma pele mais bonita. E eu já brinquei com isso aqui antes, vou voltar a brincar, que o pessoal fala que o processo evolutivo do futuro é a gente perder toda a pelagem, né? Então eu já estou adiantado, hein, gente? Vocês estão vendo aqui que eu já estou quase um anjo já. Mas é fato, você vê, a tendência, isso aí você pode pesquisar onde você quiser. A ciência diz que cada vez mais a humanidade vai perder pelagem, ou seja, vai diminuir os pelos peitorais, né, nos homens, pelos nas pernas, membros, né? Vai diminuir cabelo, quer dizer, a gente vai ficar mais liso. Então a gente começa a lembrar assim, poxa, parece que eu já vi um pessoal que é mais ou menos assim. Vocês já viram descrição dos nossos chamados seres extraterrestres? Os ETs, né, que Isso, eu pensei nisso. são todos mais evoluídos porque eles conseguem vir até nós e nós não conseguimos ir até eles. Aliás, nós nem sabemos onde eles moram, né? Não fazemos nem ideia. E já foram avistados inúmeros, milhares, milhões de avistamentos de naves extraterrestres. Então, vamos falar a verdade, gente, sabendo do que a gente já aprendeu aqui na doutrina, quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Sabendo das instruções dos Espíritos, que afirmaram categoricamente que todos os mundos do universo são habitados. Então, não dá para dizer que estamos sozinhos no universo. É fato que existem extraterrestres, existem seres irmãos nossos, irmãos universais que moram em outros mundos. E se eles já vêm para cá, e já muitas pessoas descreveram terem feito o chamado contato imediato de primeiro grau, né? Já viram essa informação? Todo mundo é unânime em dizer, os extraterrestres são
peladinhos, assim, carecas, lisos, pele lisa. Verdes. Não tem pelagem, não tem pelos corporais. Por quê? Nós vamos começando a desmaterializar, nós vamos diminuindo a grosseria, nós vamos diminuindo a nossa... aquela proteção excessiva que não tem mais necessidade de ter. Porque nós já desenvolvemos com o nosso intelecto capacidade de nos protegermos de outras formas. Ou seja, hoje nós temos abrigos seguros. Você tem tua casa, que você mora aí confortavelmente, fechadinho. Não entra mais animal, feras que vêm querer te devorar. Não, eu acho que ninguém que está assistindo nós aqui tem risco de ter uma onça pintada entrando dentro de casa e te comer. Porque tua casa está fechadinha, protegida. A maioria de nós mora em cidades. Ou seja, nós criamos já um mecanismo de proteção que faz com que nós não tenhamos mais necessidade de termos aquela aparência grotesca. E aquela aparência, não vou dizer grotesca, uma aparência mais robusta, de termos uma musculatura, de sermos mais musculosos, por exemplo. Vocês observem os homens das cavernas, as ossadas que são encontradas são de indivíduos de um crânio menor, de mandíbula mais larga, como falei, ombros mais largos. Então nós éramos mais próximos do macaco, como a gente vê hoje os orangotangos, né, os macacos mais desenvolvidos aí. São extremamente musculosos, extremamente peludos e grosseiros, porque eles estão num processo evolutivo ainda muito mais material do que espiritual. Diz a nossa doutrina, através aqui do nosso Espírito de São Luís, que o nosso encaminhamento futuro é para essa sutileza corporal. Nós vamos diminuindo as nossas necessidades fisiológicas, nós vamos começar a ter corpos mais sutis, mais inteligentes, mais funcionais, com menos necessidade de fazer força, porque nós estamos aprendendo e desenvolvendo métodos onde as máquinas nos substituem. Portanto, eu posso dizer sem dúvida nenhuma que o meu bisavô e meu tataravô eram muito mais fortes fisicamente do que eu sou hoje. Eles eram muito mais trabalhadores braçais, portanto, eles tinham a necessidade de serem mais materializados. Porque vivíamos em uma era mais grotesca, uma era menos adiantada, com menos recursos. Hoje as máquinas, os motores nos substituem. Obviamente que a gente continua permanecendo com necessidade de fazer atividade física para garantir saúde, né? Então, quer dizer, eu faço musculação, por exemplo. Consciência de hoje é diferente. Porque né? eu preciso pegar peso para poder manter a minha musculatura, a minha ossatura, manter a minha saúde visceral, minha saúde cardíaca. Então já não é mais assim, eu não pego peso hoje em dia, porque eu tenho necessidade no meu cotidiano de ficar pegando peso. O meu trabalho já é mais sutil, né, com acupuntura e tal. Não preciso ser muito forte para poder fazer acupuntura nas pessoas. Mas antigamente o pessoal tinha que ser forte porque tinha que carregar, assim, arrancar toco no meio de pasto, tinha que segurar cavalo brabo ali na rédea curta, você tinha que correr atrás de bezerro no pasto, você tinha que subir em árvore para podar uma árvore, enfim, era necessário. Então percebam que esse grau evolutivo nosso vai nos condicionando a nos tornarmos menos materiais. Então o limite da encarnação é o limite que nós vamos colocando nas nossas escolhas. Muitas pessoas perguntam para nós assim, quantas vezes ainda eu vou ter que reencarnar? Olha, eu digo, sem medo de errar, que ainda muitas vezes, muitas e muitas vezes, sem dizer um número específico. Mas como André Luiz disse na sua obra, que já estivemos encarnados na faixa de 6 até 10 mil encarnações, eu imagino que talvez ainda falte uma quantidade um pouco menor que isso, para a gente se tornar espírito mais purificado. Vamos colocar aí, estou inventando aqui, tá, gente? Cuida da minha cabeça, tá? Eu acho que mais umas 1000 encarnações a gente vai ter necessidade de experimentar ainda. Obviamente que daqui 1000 encarnações, vamos pôr aqui daqui 100 mil anos, 200 mil anos, e eu já seria um espírito muito mais purificado, muito mais desmaterializado, adquirindo uma sutileza, como diz o Espírito São Luís, semelhante daquelas que nós podemos comparar com o chamado perispírito. Como é o nosso perispírito? É o nosso corpo espiritual. Quando você desencarnar, quando nós desencarnarmos, nós vamos tomar a forma perispiritual. É uma forma, vamos dizer assim, fazendo uma comparação para ficar fácil de compreender e visualizar na nossa mente. Uma formação mais gasosa. Se pudéssemos nós aqui encarnados vermos como que é o nosso corpo perispiritual, nós diríamos que nós teremos então teremos um corpo quase que gasoso.
ou então com aparência mais gelatinosa, mais sutil, menos grosseira, sem odores, por exemplo, sem possibilidade de você ficar fedido por estar transpirando, por exemplo, sem mau hálito, sem intestino, sem de intestino, pois é, sem necessidade de processar alimento. fazer necessidades fisiológicas. Então nós estamos caminhando para isso. As nossas próximas encarnações, a gente já começa a perceber desmaterialização, e eu começo a perceber isso em mim já nessa aqui, eu vou contar para vocês, vocês vão se identificar aí. Eu já comecei a sentir assim dificuldade de digerir, por exemplo, lactose e glúten. Começou a perceber isso já ou não? Às vezes carne. Você come, por exemplo, eu tomo leite de vaca, assim, leite bovino, né? Começa a me dar um estufamento, começa a me dar produz gases, sabe? Fica meio difícil a digestão. Tem um monte de gente aí também. Pois é, então a lactose já tem me causado alguns transtornos. Aí tem a parte do glúten, que é a proteína, é uma proteína que tem na farinha, né? Na farinha de trigo. Também causa uma certa inflamação, ela não é bem digerida, bem processada pelo intestino. Sabe o que isso significa? Que nós já estamos começando a entrar numa linha de uma purificação fisiológica. Uhum. Nós estamos transformando os nossos órgãos internos, as nossas vísceras, em órgãos que estão se preparando para adquirirem um processo de alimentação mais sutil. Ou seja, vamos começar assim, daqui para frente, tudo que vem do reino animal vai começar a ficar mais difícil de ser processado. E nós vamos, portanto, começar a migrar lentamente. Pode perceber isso que já começou a acontecer com você também, já isso. Você se dá bem mais quando você come verduras, legumes e frutas. Agora, quando você fala, não, eu vou chutar o balde, vou tomar leite, vou comer carne, vou pro churrasco, tudo bem, você vai e come, é gostoso, eu também adoro um churrasco, mas você sente que já não tem aquela digestão mais facilitada como era antes. O processo já é um pouquinho mais lento, mais complexo. E aí, qual que é o meu procedimento aqui? Qual foi o meu encaminhamento? Eu comecei a caminhar para uma alimentação mais saudável. Então, por exemplo, hoje eu não tomo mais leite de reino animal. Eu só tomo leite vegetal. De vez em quando me dá uma vontade doida de tomar um leitinho de vaca com um Nescau, assim, que eu adoro, sabe? Uhum. Toddy, né, que eu gosto. Leite com Toddy. Eu tomo uma vez a cada 3 meses, olha lá. Depois me dá um piriri que vocês não fazem ideia. E ainda mais, ele faz esse copo com pão com requeijão. Que eu adoro um pãozinho com requeijão. Então você imagina, uma bomba. Ele faz e fala assim, bom, eu vou pagar o preço. Mas eu pago o preço. Fico lá um dia meio estufado, meio mandar uma diarreiazinha ali, mas é que a gente tem aquele hábito, né, do passado, a gente gosta, né, do leitinho ali. Mas no cotidiano, que nem hoje já tomei meu cafezinho, eu tomo com leite vegetal. Por quê? Eu já estou migrando do reino animal para o reino vegetal. Quer dizer, eu tirei o leite e comecei a entrar na linha do vegetal, que é um leite... Posso falar a marca, não tem problema. O leite chama Not Milk, ou seja, não leite. É uma caixinha. Não tem leite. Então ele é feito com chicória, parece que tem leite de aveia, tem vários vegetais lá que compõem, e tem um sabor muito parecido com leite de vaca. Esse processo vai nos encaminhando para uma desmaterialização, ou seja, a minha digestão vai ter menos necessidade de ser grosseira, ela vai ser uma digestão mais sutil. De modo que o processo seguinte do meu intestino é de ser um intestino menos grosseiro, vai diminuir o tamanho do meu intestino. Nessa encarnação, não, meu intestino vai continuar com o mesmo tamanho, que não vai ter como ele diminuir agora. Mas na minha próxima encarnação, se eu desenvolver esses hábitos agora nessa encarnação, eu já vou começar a programar assim, um corpo mais sutil, mais leve na minha outra encarnação. Ou seja, já vou ter um intestino menor. Vou ter um intestino que digere só alimentos mais saudáveis, fazendo comparativo com a alimentação atual. Na outra encarnação, daqui 2, meu intestino já vai ser um pouquinho melhor ainda. Um pouquinho menor. Vai chegar um momento, daqui sei lá quantas encarnações, que nosso intestino vai ser algo... vai ter 30 centímetros de tamanho. Nós vamos ingerir cápsulas que vão ter todos os minerais, proteínas, tudo que for necessário para a nossa nutrição, que vai ser extremamente detalhada, que fica esse registro aqui, hein?
Vamos ter uma nutrição em cápsulas. Você vai ingerir ali, você não vai precisar mais mastigar a comida. Essa satisfação que a gente tem de mastigar, de comer, né, de ir no restaurante, rodízio e tal. Isso aí, gente, aproveita nessa encarnação, que nas próximas aí isso vai desaparecer. E não vai sentir, nós não vamos sentir falta disso. Do mesmo modo, se dissesse um homem das cavernas assim, ó, aproveita e come essa carne crua que você está comendo aí, que é gostosa, né? Quando você caça um animal aí, come aí mesmo que nas próximas encarnações não vai ter mais isso aí não, você não vai comer mais carne crua. Acho que o homem das cavernas ia falar assim, ah, não acredito. Tão gostoso, gente, comer aqui sei lá que bicho que o povo comia antigamente, um javalizinho aqui, nossa, quase cru, né? Eles mal assavam, ele já comia ali mesmo, cru. Você imagina a situação dessa? A gente fazia isso. Éramos nós, aqueles homens das cavernas que comiam animais assim, pequeno porte, né? E aí, meus amigos, encaminhando aqui para nossa reflexão final, para concluir, nós estamos nos desmaterializando através da sutileza também das nossas emoções. Conforme nós formos ficando mais purificados nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nós vamos adquirindo uma leveza de caráter que vai se transferindo para uma informação mental que nós passamos para o nosso organismo. Então, o nosso organismo começa a se desmaterializar. Nós vamos dizer assim, vocês vão entender, nós vamos começando a desencarnar, e nós vamos diminuindo a quantidade de carne que nós ainda temos necessidade de ter como o nosso corpo, como nosso veículo de transporte do espírito. Essa sutileza na alimentação é o primeiro processo. Nós vamos começando a diminuir o intestino, diminuir o tamanho do estômago, diminuir aqueles processos digestivos difíceis, como, por exemplo, azia, refluxo, queimação, gastrite. Isso vai desaparecer. Tem uma Cíntia Simone que fala assim, e o pãozinho na frigideira, hein? Tempo da vovó, hein? Eita, aproveita nessa encarnação. Vai ter um tempo que nós não vamos mais nem pensar nisso. Nós vamos nos alimentar nas próximas encarnações somente de frutas, sementes, de verduras, de legumes. Olha lá, semente de melão, bata no liquidificador, vira um leite. Olha lá, a Anivalda está falando aqui. Pois é, nós vamos começar a migrar a nossa alimentação para algo mais sutil. Os homens das cavernas falariam assim, tá louco, acha que eu vou parar de comer essa carninha aqui deliciosa, crua aqui? Imagina, olha, eu como assim, dá uma satisfação, né, aquela carne fica aqueles nervinhos no meio dos dentes, né, hoje causa arrepio, né, gente, imaginar comer uma carne crua, né? Antigamente isso aí era algo assim, poxa, é o ápice da minha jornada terrena aqui, comer desse jeito. Hoje a gente fica assim, ah, não, mas não vou poder mais comer aquele churrasquinho, gente, aquela cervejinha, aquele refrigerante, que é açúcar puro, glucose, com um monte de química lá. Nós vamos tirar tudo isso da nossa jornada. Com essa alimentação sutil, com esse pensamento sutil, com o coração purificado, com uma atitude mais renovada, mais fortalecida, nós vamos adquirindo corpos cada vez mais sutis, mais sutis. Vai chegar um momento, lá na frente, sabe lá quanto tempo, você não vai mais ter corpo físico. Você vai ser como um espírito. Você vai assim, a tua encarnação não vai ser mais de carne, vai ser um aparecimento. Por exemplo, preciso viver em um mundo tal. Você vai se transferir para lá, você não vai ter que nascer do ventre de alguém, você já vai se transportar para lá. Você já vai chegar lá já grandioso como você vai ser, como nós seremos. Sem necessidade daquele processo, tanto do reencarne, ou seja, de você renascer, de nascer como um bebezinho, não vai ter necessidade de desencarnar também, que você não vai ter carne, como é que você vai desencarnar? Então, vai ser extinto o processo de morte. Vai ser extinto o processo de renascimento, de acordo com a nossa sutileza, com as nossas buscas. Certo, meus irmãos? Espero que tenha ficado claro. Não sei se me fiz entender bem. Não sei se ficou meio complexo, né, o que foi falado aqui hoje. Eu desejo que vocês tenham compreendido bem. Mas o nosso desejo é de informar e dizer que estamos fadados à perfeição. Estamos fadados à felicidade. Estamos fadados com a nossa escolha assertiva, já começar esse processo agora. Comece a desmaterializar nessa encarnação mesmo. Comece a deixar de lado, por exemplo, coisas que prejudicam o seu corpo, vícios os mais diversos. Deixa de lado o cigarro te materializa muito, porque ele cria tumores, ele cria
inflexibilidade nas suas artérias. Ele cria diminuição do seu paladar, do seu olfato. Deixa de lado bebida alcoólica, porque ela petrifica o seu fígado. Ela faz o seu fígado, ao invés de ficar mais sutil, ele fica mais grosseiro. Ele tem que criar uma resistência, porque ele se sente bombardeado o tempo todo por inimigos, como o álcool, por exemplo. Então o seu fígado é obrigado a ser mais material, mais grosseiro, e pode, consequentemente, desenvolver aí um mecanismo que a gente dá o nome de um crescimento irregular celular, popularmente conhecido como câncer. São células que crescem desordenadamente. Com isso, meus amigos, a gente conclui esse estudo aqui de hoje, desejando muito que todos nós possamos entender isso e dia a dia melhorar as nossas condições orgânicas, deixando de lado tudo que a gente sabe que faz muito mal, como açúcar, como sal em excesso, sal refinado principalmente, como alimentação mais grotesca, aquela que você come, você fica sentindo mal. Você pensa assim, meu Deus, eu comi domingo um churrasco, parece que ele está aqui em mim até hoje. Tá mesmo. Tá mesmo. Seu dente não é mais preparado para comer aquilo, enrosca tudo. Rapaz, eu como frango, às vezes me enrosca aqui, fiapo de aquela fibra do frango, de carne de vaca. Então, meu Deus, eu tenho que correr arrumar um fio dental que me dá uma gastura, me dá um mal-estar. Fica aqueles fiapos de carne presos no vão dos meus dentes. Eu tenho que correr limpar. Por quê? Meu organismo já não está mais querendo isso. Uma vez fui inventar de comer uma picanha, fomos num churrasco, um amigo nosso aí, vou comer um pouquinho de gordurinha da picanha aqui. Rapaz, eu não dormi à noite, vocês acreditam? Aquela gordura parecia que estava assim, tinha um alien dentro do meu estômago, não saía, ela não ia, nem descia, nem voltava. Ficou ali, aquela massa presa assim, ó. Nunca mais eu comi gordura, espero nunca mais comer. Olha, foi um pesadelo para mim. Eu não cheguei a passar mal, assim, de vomitar, nada, mas eu fiquei assim, empachado. E eu nunca comi gordura na vida. Foi só essa vez que eu fui comer. Vou comer, todo mundo fala que é tão bom, né? Gordurinha passada na farinha e tal, picanha e tal. Nossa, gente. Eu adoro picanha, mas eu tiro a gordura para comer. Como só a carninha ali. Certo? Acho que é isso, né? Falei demais hoje, hein, gente? Vocês me perdoem aí o tempo estendido, viu? Obrigado pelo comentário. Todo mundo, eu vi um monte de gente comentando aqui. O Zé Rogério falou que também está nessa fase, que é tudo que eu falei agora. A gente tem que começar a adquirir uma alimentação, um hábito mais saudável, né? Respirar ares mais puros, beber água mais limpa, uma água mineral. Vai deixando de lado bebida alcoólica, vai deixando de lado esse monte de suco, cheio de açúcar aí. Vai fazendo um suquinho caseiro de limão ali e tal. Enfim, vamos desmaterializar para a nossa felicidade chegar mais rápido, né? Vamos para o nosso encerramento aqui então? Vambora. E eu vou lá cuidar da minha mãe, você vai anunciar então o Vansan, né? Pois é, o Vansan quinta-feira. Beleza, ele anuncia depois da prece. Valeu, gente. Um beijo em todos e até terça-feira. É isso aí. Então, valeu. Deixa eu ver se eu acho aqui um cartazinho do Vansan. Eu vou colocar um cartaz aqui, tá, gente? Deixa eu pegar aqui no nosso grupo no WhatsApp aqui do Ailuz. Já vou colocar para vocês aqui. Que vale a pena demais ver o Vansan, viu? A musicalidade dele, a espiritualidade que está com ele é uma coisa fantástica. Eu acho que não tem como a gente dizer assim, não, é uma pessoa qualquer aí. Não é, viu, gente? Ele é fantástico. Então não percam o nosso querido Vansan, que estará conosco aqui nessa quinta-feira. Vou tirar aqui nosso embleminha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a imagem. Vai dar certo, quer ver? Já baixei a imagem aqui, tá pronto aqui o cartaz. Antes de fazer a prece, já vou mostrar para vocês aqui o cartaz do nosso Vansan, porque vai valer a pena. E outra, lembrando que não haverá transmissão ao vivo, tá, gente? Então, eu vou ficar em casa para assistir em casa. Não vai ter. Ele mesmo não permite. Olha aqui o cartaz, ó. Deixa eu ficar aqui do lado. Então, deixa eu ver se eu movo para cá um pouquinho, não. Cadê aqui o Vansan? Não tá dando certo. Tô tentando mover aqui. Mas não tá, mas fica assim mesmo, ó. Então, o Vansan, nessa quinta-feira no Ailuz, dia 18 de setembro, às 8 da noite, na rua Teodoro Sanches, número 2300, em São José do Rio Preto. Venham vocês de cidades vizinhas, venham prestigiar, porque é um momento muito marcante, muito emocionante que o Vansan proporciona, através da sua voz, que é inquestionavelmente maravilhosa, o seu violão, que é impecável, sua maneira de tocar,
a sua maneira de falar do Evangelho, de falar das nossas aptidões morais a serem desenvolvidas, e muita gente já desenvolveu e toca nesse assunto também. Então, quinta-feira, o nosso Vansan. Certo? Vamos então nos encaminhar aqui. Deixa eu ver, acho que eu mudei aqui a imagem, saiu um pouquinho fora aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto, agora foi. Vamos para o nosso momento da oração e finalizar aqui nossa manhã? Vamos lá. Estou tomando minha aguinha aqui com flor de sal, gente. Vocês já viram a tal da flor de sal? É aquele sal mais puro que tem. Tá uma delícia isso aqui. A Maria Ângela está dizendo que o Vansan teve ontem no Jerônimo. Foi maravilhoso. Que beleza, hein, Maria Ângela? Tá com o nosso Vansan, é uma bênção. Vamos lá. E lá, sexta-feira, agora dia 19, um dia depois, na sexta, o Vansan vai estar no caminho de Damasco, lá em Votuporanga, os nossos irmãos votuporanguenses. A Célia está dizendo aqui. Que beleza, o Vansan está na nossa região aqui. Vamos lá para a nossa prece, então. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, com a alegria de uma manhã abençoada, onde colocamos em exercício mental tantas instruções que o nosso querido São Luís nos deixou, vem te agradecer, mestre, por nos dar esse esclarecimento que acalma o nosso coração, nos livra daquele desespero que tínhamos antes, quando não tínhamos conhecimento de para onde iríamos após o nosso desenlace. Isso faz com que diminua drasticamente aquela tristeza que sentíamos quando perdíamos um ente querido, um parente, um amigo, alguém que a gente gosta. Hoje nós sabemos que todos estão em uma esfera superior, nesses chamados mundos transitórios, como nos colocou bem a obra do nosso querido Allan Kardec, através das tuas orientações. Esses mundos transitórios são um espaço onde a gente fica para planejar uma nova empreitada reencarnatória. E hoje aqui, mestre, que beleza saber que nós estamos num processo de desmaterialização, de sutileza espiritual. Cada vez mais seremos mais saudáveis, seremos mais inteligentes, mais habilidosos, seremos mais felizes, viveremos mais tempo, experimentaremos um mundo cada vez melhor e mais equilibrado, porque o nosso planeta acompanha o desenvolvimento moral, intelectual e material da nossa humanidade. São tantas lições, mestre, são tantos esclarecimentos, que nós nos sentimos cada vez mais empolgados e felizes em estudar a tua obra, estudar o teu evangelho, através da explicação abençoada da nossa doutrina espírita. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa aqui que nos dá a honra da sua companhia, abençoar aqueles que estão conosco desde o início. Nós te agradecemos muito por termos completado 9 anos desse estudo aqui, nesse último dia 13. Quero te agradecer, mestre, por ter permitido que houvesse a veiculação semanal e diária da nossa rede Amiga Espírita, que proporciona a um número inimaginável de pessoas estudos absolutamente gratuitos, quase que diariamente. Durante o dia são várias transmissões, vários estudos de vários irmãos nossos de ideal. Te agradecemos, mestre Estela e eu, por esses 9 anos de estudo aqui, por nos acompanhar, nos fortalecer, nos enviar uma equipe espiritual que comanda tudo isso. Nós apenas somos aqui o elo final. Existe toda uma estrutura espiritual grandiosa, comandada pela tua divina providência. Muito obrigado, mestre. Obrigado pelos nossos familiares, obrigado pelo nosso trabalho, pelas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos irmãos espirituais. Obrigado, mestre, pela nossa saúde. E aqueles que estiverem momentaneamente enfermos, que possam receber a cura, possam se sentirem saudáveis e curados. São muitos irmãos que passam nesse momento por processos que geram uma certa angústia, mas que nós desejamos que isso tudo possa ser convertido em aprendizados valiosos e que nos trarão conhecimento elevado.
Sejam todos abençoados com cura, com saúde e com alegria. Esse é o nosso desejo. Aos nossos entes queridos no mundo espiritual, o nosso carinho, a nossa saudade e a nossa certeza de que estaremos muito brevemente juntos novamente. Senhor Jesus, permita-nos retornar aqui na próxima semana dando sequência ao nosso estudo. Abençoe também aqueles que nos assistem em outro momento, que estão nesse instante fazendo outras tarefas e não podem estar conosco. Muito obrigado, Mestre, por mais uma manhã abençoada. Queremos continuar contigo, Senhor Jesus. Permita-nos continuarmos aprendendo e sentindo o teu abraço carinhoso de irmão mais velho, de irmão maior, de irmão mais consciente, mais sábio. Que possamos dia a dia experimentar a felicidade de estar contigo. Muito obrigado, Mestre, na tua bênção, que assim seja.